Paz do Senhor a todos. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica da Assembleia de Deus Canaã. E lição é esta, né, que vai falar sobre os preparativos para a conquista, né? Conquista é essa, a terra de Canaã, a derrubada, né, das muralhas de Jericó, tá? Então hoje nós vamos retratar um pouco sobre esta lição. Que Deus possa abençoar a sua vida, no nome de Jesus. A lição é de número 3, como eu já falei, que são os preparativos para a conquista, né? Então a gente vai estar estudando um pouco sobre o livro de Josué, um pouco sobre os preparativos antes da entrada do povo ali em Jericó e a terra de Canaã que Deus haveria de dar ao povo, que Deus já havia prometido há muito tempo a Moisés, a Abraão, que Deus abençoaria aquela nação. Então, o texto do dia diz o seguinte: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Então, quando nós olhamos para o livro de Josué, nós observamos que é um livro de estratégia, é um livro de planejamento. Então Deus deu vitória àquele povo, porque Deus, ele é um Deus de planejamento, né? Deus é um Deus que é organizado, tanto que você vai ver quando as muralhas vão ser derrubadas lá na frente, há todo um requisito que o próprio Deus pede para que Josué faça, tá? A síntese do texto diz o seguinte: Deus conduz o seu povo e concede-lhes vitória, mas a glória por todo e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos Exércitos, tá? O texto que nós vamos compartilhar, que é o texto da lição, está lá em Josué, capítulo 2, e a gente vai ler pelo menos 5 versículos aí, o 1, o 9, o 11, o 23 e o 24, que diz o seguinte, acompanhe comigo. Versículo 1. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Setim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. E foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Versículo 9 vai dizer o seguinte: e disse-lhe os homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Versículo 11. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora vamos comigo para o versículo 23 e 24, tá certo? O versículo 23 diz o seguinte: e assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhe tinha acontecido. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Então, meus amados e queridos irmãos, é um livro muito amplo de se estudar, tá certo? Nós sabemos que Josué, ele é o sucessor de Moisés. Deus era com Moisés e da mesma forma Deus foi com Josué. E hoje a gente vai retratar um pouco sobre os preparativos e algumas estratégias que o próprio Senhor deu a Josué para conquistar esta terra, tá? Então, o objetivo da nossa aula de hoje, o primeiro objetivo, vamos mostrar quais os preparativos que Josué determinou ao povo para a conquista. Vamos explicar a respeito da necessidade de conhecer o ambiente da batalha, mas reconhecer que sem a intervenção divina, nenhuma vitória há. E o terceiro objetivo é demonstrar a coragem e a fé de Raabe, a heroína improvável, né? Bem interessante que ela é uma prostituta, né? Uma meretriz, mas mesmo assim foi usada por Deus, né? Para um projeto maior e mais específico. E ali Deus, ele o exaltou, aquela mulher, ao ponto de ela entrar na genealogia de Jesus e ser citada lá mais na frente, em Hebreus capítulo 11, nos heróis da fé.
Ok, então vamos começar, vamos dar início, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida. Quando nós falamos sobre a questão do livro de Josué, o livro de Josué ele trata principalmente da conquista de Canaã por Israel e das divisões da terra. Né? E já no tempo de Abraão, Deus prometeu que essa terra pertenceria a Israel. Então essa terra Canaã era uma promessa há muito tempo atrás, que Deus tinha prometido a Abraão, ao povo de Deus, né? E que agora em Josué ela começa a se cumprir. Então várias e várias centenas de anos se passaram, né? Para que essa promessa pudesse acontecer, né, na vida daquele povo. Então o livro de Josué leva o nome da pessoa principal da história. Então obviamente a gente observa que é Josué o livro, né? Em relação à questão da autoria, ninguém sabe ao certo quem escreveu o livro de Josué. Acredita-se que o autor ele se inspirou muito, né, no que o próprio Josué disse nas batalhas da época e tudo, nos seus relatos escritos, tá? Mas não sabemos ao certo quem escreveu o livro de Josué. Se nós fôssemos fazer uma divisão desse livro, trazendo mais algo introdutório agora, nós iríamos observar que no capítulo 1 ao capítulo 5 é basicamente a entrada em Canaã, né? E depois do capítulo 6 ao capítulo 12 é a conquista da terra, tá? Do capítulo 13 ao capítulo 22 é a divisão da terra, ali onde Josué ele reparte a terra para as tribos e tudo, né, como Deus havia ordenado. Do capítulo 23 ao 24 e a despedida de Josué. Então, se nós fôssemos trazer um resumo total, seria basicamente isso, né, que nós dividiríamos o livro, né, de acordo com a teologia e vários estudos que tem. Então, a maior parte do crescimento populacional de Israel ocorreu no Egito. Então, era ali no Egito onde o povo estava cativo, estava oprimido, mas mesmo assim Deus abençoava o povo e o povo crescia. E quando chegou a hora, Deus foi usado, né, ali, Deus usou Moisés, para libertar o povo que estava cativo. A gente pode observar isso lá em Êxodo capítulo 3, versículo 7 ao 10. No entanto, quando o povo estava perto o suficiente de Canaã para se preparar para o ataque, ficou com medo dos cananeus e se rebelou contra Deus. Então, assim, Deus já tinha prometido a terra de Canaã para o povo de Deus, né? Depois que ele é liberto do Egito, Deus tinha preparado o ataque, porém eles se rebelaram. E é bem verdade que muitos daquelas gerações morreram, só que quem sobrou foi Josué e Caleb, né? E Deus queria dar aquela terra por herança, mas porém o povo foi desobediente, né? Se rebelou contra Deus e passou mais tempo para que essa terra fosse conquistada. Assim Moisés, depois que liberta o povo e tudo, e quando o povo está prestes à terra de Canaã, ele envia 12 espias para ver a terra de Canaã, mas somente Josué e Caleb voltaram com notícias boas, né? Então, nós trazemos um ensinamento aqui para as nossas vidas, que mesmo que as notícias não sejam boas, mas nós precisamos acreditar naquilo que Deus nos diz. O crente ele precisa viver pelaquilo que Deus fala para ele, não pelaquilo que ele vê, porque quando nós vemos é só muralha, quando nós vemos é só barreiras, né? Então aqui nós aprendemos nessa história que 10 vieram com notícias ruins, mas porém tinha 2 homens que eram diferentes. Josué e Caleb era diferente, tá certo? Então por conta disso Deus puniu o povo e toda aquela geração morreu no deserto, menos Josué e Caleb, como acabei de explicar para vocês. E aí acontece o seguinte, Moisés morre e Josué agora assume a liderança. A gente pode observar isso lá em Josué capítulo 1. Então é bem interessante que depois de ouvirem as últimas instruções de Moisés, né, lá no capítulo 1 vai narrar que Moisés já estava morto e agora Deus ele passa o cajado para Josué, né? Ele vai dizer, olha Josué, assim como eu fui com meu servo Moisés, assim também eu serei contigo, tá? Então Deus ele estava ali ortogando, estava ali dando o cajado a Moisés, porque agora ele seria o líder do povo e Deus daria vitória àquela geração. Então, quando nós olhamos e observamos essa questão de Josué e suas guerras, nós observamos que é algo bem organizado, né?
para conseguir as estratégias, para Deus abençoar o povo, para eles conquistarem a terra, eles precisavam de organização. Então os hebreus estavam agora melhor organizados, conscientes de sua missão histórica e mais disciplinados agora com Josué. Então a promessa que há séculos parava sobre a nação agora se torna uma realidade. Então Josué agora ele se prepara para conquistar a terra, né? E o primeiro obstáculo que aparece é a cidade de Jericó. E diga-se de passagem que essa cidade de Jericó ficava na região da Judéia, às margens do rio Jordão, né? E o significado da palavra Jericó é o Deus da lua, né? O Deus da lua. Então, era uma cidade fortificada. A história vai dizer que haviam 2 muros, né? Eram muito altos, né? E dentro desses 2 muros a gente vai observar que existiam casas ali, né? Que eles produziam e eles fabricavam, tá? Então, assim, eram muros muito fortificados. Era impossível praticamente de as pessoas entrarem. Mas como nós sabemos, nós temos um Deus que ele pode as coisas impossíveis, né? Nada para Deus é impossível. Quando o recurso do homem acaba, Deus ele entra e nos dá vitória. Então, Josué agora prepara o povo para a travessia no Jordão. Então, o povo atravessa o Jordão e aí eles começam as suas estratégias para conquistar a terra, né? Então é bem interessante que Josué lhe dá pelo menos 3 estratégias para que o povo faça, né? Que o arraial, que a tribo faça ali, para que eles pudessem começar a guerrear, fazer os seus planejamentos. Então a primeira estratégia que Josué utiliza, ele pede para que o povo se prova de comida. Provei-vos de comida. A gente pode observar isso no versículo 11. Olha só, o livro de Josué narra a história da saga dos hebreus rumo a Canaã. Então foram mais ou menos 40 anos de muitas lutas, milagres, surpresas, decepções para o povo, e agora chega ao seu destino. Grande parte dos milagres, como a travessia no deserto, cessou, como foi o maná. Então assim, Deus ele cuidava do povo, sim, no tempo de Moisés, o povo estava aprendendo e tudo. Deus ele cuidava do povo, sim, mas uma parte dessas bênçãos do Senhor cessaram. No caso, o maná. Então, Josué agora ele reúne os príncipes, né, das tribos ali, da ordem, para que o povo passeie no meio do arraial, pedindo para que as pessoas juntassem ali os alimentos, tá certo? E eles precisavam de suprimentos e só tinham basicamente 3 dias para providenciar. E quando nós falamos da questão do alimento, para se conquistar uma guerra nas nossas vidas, nós precisamos estar alimentados pela palavra de Deus, nós precisamos estar alimentados, né? E quando nós falamos de alimento, quando nós falamos de comida, nós falamos da palavra de Deus que nos alimenta todos os dias para que nós possamos vencer o dia mau e derrubar as barreiras da nossa vida. Então essa é a primeira estratégia que Josué utiliza. A segunda estratégia que Josué utiliza, ele faz uma convocação a pelo menos 3 tribos. A tribo de Ruben, a tribo de Gade e a metade da tribo de Manassés. Essas 3 tribos foram convocadas para atravessar o Rio Jordão e para lutarem pela sua herança que o próprio Deus havia prometido, né? Então é bem interessante que quando nós olhamos e nós observamos essa expressão herança, essa herança ela é diferente de posse, né? É algo diferente, mas porém são 2 expressões bem interessantes. A herança é a dádiva dada por Deus, né? No caso, para os hebreus, para o povo de Deus, foi a terra prometida, a terra de Canaã. Então, em relação à questão da posse, é algo que você conquista por meio da fé. Então, a herança é uma dádiva dada por Deus, que no caso foi as terras que foram repartidas, tá? Mas porém a posse é aquilo que você conquista por fé, mesmo você vê. Então nós olhamos na própria Bíblia Sagrada, o autor falando sobre a fé, ele vai dizer que olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então mesmo você não está vendo, mas você conquista pela fé, você conquista aquilo que você não consegue, mas através da fé você almeja, você alcança e Deus dá vitória a seu povo. Então foi convocado, né, essas 3 tribos para guerrear, e uma parte das outras ficariam lá no arraial para que protegesse as crianças, né, as mulheres e bem como o patrimônio que estava lá.
a fim de conquistar aquilo que o Senhor tinha prometido. A terceira estratégia que Josué utilizou foi que o povo fosse fiel ao comandante. Quem era o comandante? Josué. Né? Então é bem interessante. Eu acredito que em toda a obra que você vai desenvolver, todo o seu ministério e tudo, você precisa ser obediente à sua liderança para ter a bênção de Deus. Né? Ninguém faz as coisas darem certo se não ter união, se não ter uma organização, principalmente com a liderança. Né? O povo estava abastecido de víveres, todas as tribos estavam reunidas e o líder tinha a bênção de Deus, mas ainda faltava algo. Uma demonstração sincera de fidelidade e submissão do povo ao chefe. Então, assim, apesar de Josué há pouco tempo estar no poder, os homens e o povo eram obedientes a Josué. De nada adianta ter uma bela estratégia e um formidável exército se as pessoas não estão dispostas a obedecer o guia. Este é um dos segredos da guerra, né? Então, assim, quando nós olhamos essa questão de ser fiel ao comandante, fala de ser fiel à liderança. E a liderança aqui na época era Josué. Por isso que Deus também deu vitória ao povo. Então, assim, Deus já tinha anunciado a sua fidelidade a Josué. No capítulo 1 de Josué, nós vamos observar que Deus ele vai falar com Josué, né? E vai dizer que assim como ele foi com Moisés, ele abençoou Moisés, assim também abençoaria a vida de Josué. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te, tem muito ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Né? Então, assim, Deus estava com Josué, Deus era com Josué. Então, como Deus tinha abençoado a Josué, estava com ele, o povo também poderia confiar em Josué. Então os hebreus estavam confiando o destino de suas vidas a Josué. Por isso eles pedem pelo menos duas coisas. Olha só que coisa interessante. Que Josué agradecesse a Deus e que Josué se esforçasse, ou seja, desse o melhor de si. Então, duas coisas aí que a gente pode observar que o povo pediu a Josué, que o povo pediu a Josué, que ele agradecesse a Deus e que Josué se esforçasse, ou seja, desse o melhor de si. Tá? Então, o povo estava confiando, confiando no comandante que era Josué. Então, essas eram as três estratégias que Josué ele fez, as três ações que Josué fez, né, para que pudesse aí caminhar com o povo e dar as primeiras ordens para que pudessem invadir aquela terra, tá? E é bem verdade que a história vai dizer, nesse capítulo 2, a gente observa que Josué ele vai enviar 2 espias. Olha só que coisa interessante. Assim como Moisés enviou 12 espias à terra de Canaã, para ali eles observarem a terra para ver como é que é, Josué também aprendeu com Moisés e ali ele enviou 2 espias. A Bíblia não vai narrar o nome desses 2 espias, mas eram homens lá da tribo e do povo de Deus. Então é bem interessante que após a morte de Moisés, Josué envia 2 espias a Jericó. Como Moisés enviou espias à terra de Canaã, Josué também enviou espias a Jericó. Josué tinha total dependência em Deus, pois ele sabia que a guerra não seria fácil. Então a história vai dizer que eles vão lá, atravessam o Rio Jordão e entram na casa de uma mulher chamada Raabe, né? Uma meretriz, uma prostituta. E lá a história vai dizer que eles são hospedados por essa mulher. E a história também vai dizer que Raabe morava entre os 2 muros, né, da cidade de Jericó. Eu acredito que por isso que ficou mais fácil eles entrarem. Eu não sei. Mas eles entraram e ali Raabe escondeu eles passaram uma noite ali. Então, após atravessar o Jordão, os 2 espias partiram para Jericó, que ficava aproximadamente 6,5 quilômetros de distância. A princípio, a missão não foi descoberta, mas ao cair da noite foi comunicado ao caso ao rei de Jericó, que imediatamente mandou seus soldados a propriedade de uma prostituta chamada Raabe. Então eles passaram lá a noite, né? Mas o povo ficou sabendo, né? O rei ficou sabendo que eles estavam lá e mandaram ir na propriedade de Raabe.
E aí os espias estavam hospedados lá, mas a mulher não revelou a presença deles, salvando as suas vidas. É bem interessante que como Deus usa as coisas improváveis. Raabe, ela sabia, né, que Deus ia dar vitória ao povo, é tanto que ela vai dizer, olha, as pessoas estão todas apavoradas, estão todas com medo, porque eles sabem que o Deus de Israel é Deus Todo-Poderoso e que dariam vitória a Israel, né, e a cidade de Jericó seriam destruídas. É por isso que Raabe, através do seu ato de fé, como eu já expliquei para vocês, ela é citada lá em Hebreus capítulo 11, narrando a questão dos heróis da fé, e ela faz parte da genealogia de Jesus. Então, Raabe foi citada em Hebreus e entrou na genealogia de Jesus. Então ela, apesar de ser prostituta, apesar de ser meretriz e apesar de ter mentido, que ela mentiu, disse que os espias não estavam lá, mas a intenção do seu coração era boa. Não estou justificando a mentira de Raabe, até porque ela não conhecia o Deus de Israel completamente. Mas mesmo assim o Senhor olhou a intenção do seu coração, ele a abençoou, tá? É bem interessante que essa mesma prostituta, ela agora se torna uma testemunha para os espias. Olha que coisa interessante. Ela se torna uma testemunha para os espias. Como assim, Samuel, uma testemunha? Ao falar com os espias, Raabe revela ter mais fé do que eles próprios. Olha só a expressão. Lá em Josué capítulo 2, versículo 9. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Olha só o que Raabe diz. Ela ainda acrescentou dizendo, o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Em outras palavras, Raabe estava dizendo, olha, nós temos ouvido falar desse Deus de Israel que é poderoso, que é grandioso, que pode todas as coisas. É bem interessante essa expressão que ela usa. Deus em cima, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela está dizendo em outras palavras que Deus é todo poderoso. Que Ele manda em todo o universo, que Ele manda na terra e todas as coisas estão na palma de suas mãos. E para a bênção ser completa, ela acrescentou uma informação valiosíssima, que serviria de fortalecimento de fé ao exército de Josué. Olha só o que ela falou. O pavor de vós caiu sobre nós, e em ninguém há mais ânimos. Então, resumindo, ela disse que, olha, a gente bem sabe que este Deus de Israel de vocês, Ele vos deu essa terra. Então, Raabe estava com mais fé do que os espias. Olha só que coisa interessante. Às vezes Deus usa das coisas improváveis para falar com a gente. Às vezes Deus usa das coisas que não são para confundir as que são. O nosso Deus, Ele pode todas as coisas, gente. O nosso Deus, Ele usa coisas improváveis. Usou até uma jumenta, o que dirá uma pessoa. Às vezes nós julgamos e desprezamos pessoas, mas só Deus sabe a intenção do coração. Usou aquela expressão que Deus falou ao profeta Samuel, quando ele foi à casa de Jessé, o belamita, consagrar Davi a rei. Ele vai dizer, olha, não tomes tu pela aparência, mas eu vejo diferente dos homens. O homem vê a aparência, mas porém eu vejo o que está dentro do coração. Então, ali nós observamos um testemunho para os espias, um testemunho para os espias, por aquela prostituta Raabe que nem conhecia o Senhor, conhecia só de ouvir falar, mas agora faz parte da genealogia de Jesus, E ela vai encerrar dizendo, o pavor de vós caiu sobre nós, e em ninguém há mais ânimo. Esse foi uma informação estratégica para que Josué tivesse mais força e tivesse mais coragem, para que eles pudessem invadir Jericó, invadir a terra de Canaã e conquistar aquela cidade. E é bem interessante que essa questão da figura de Raabe, ela se torna uma heroína da fé. Como eu bem falei para vocês, Raabe, ela é citada em Hebreus, capítulo 11, em Hebreus capítulo 11, porque ela usou, da fé, ela usou da coragem, e colocou a fé em prática mesmo, tudo dando errado. Tá certo? Em Hebreus capítulo 11 você pode observar, que ela é citada, o autor ele vai citar Raabe como uma mulher de fé que usou a fé, tá certo? Para ajudar o povo de Deus. Então, assim, é bem interessante, gente, observarmos que apesar de ela ser uma prostituta,
Deus sim usou ela, né, para ajudar o povo de Deus a conquistar aquela terra. Então não menospreze as pessoas. Deus sabe como tratar cada um de nós, né? Às vezes no ministério, na chamada, muitas pessoas não dão valor, muitas pessoas não acreditam no ministério, muitas pessoas jogam palavras de maldição, isso aí não vai dar para nada. Só que o que eu quero dizer nesta aula é que Deus, ele sabe de todas as coisas. E se Deus quiser levantar, se Deus quer usar, ele vai usar, e o homem não pode impedir, amém? Então Raabe, ela se torna agora uma heroína da fé. Olha só, a figura de Raabe surgiu de modo inesperado na história dos hebreus, para demonstrar que Deus, olha só, é soberano. Raabe tinha uma vida promíscua em Jericó, mas o Senhor resgatou e fez a sua vida um instrumento em suas mãos. Sua ação é tão magnífica que lhe conferiu status de heroína. Hebreus capítulo 11, versículo 31. Deixa eu ler para vocês. Hebreus capítulo 11, versículo 31. Olha o que diz. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu como os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Olha só que coisa interessante, né? Ela acolheu em paz os espias e ajudou o povo de Deus. Então é bem verdade que esta mesma Raabe, como eu expliquei para vocês, ela agora passa e faz parte, né, da genealogia de Jesus Cristo. Olha só que coisa interessante. Depois que Jericó foi sitiada, foi destruída, Raabe, a prostituta, ela vai e casa-se com um homem de Judá, né, e gerou um filho chamado Boaz, o qual posteriormente casou-se com a moabita chamada Ruth, e assumindo a sua geração a linhagem real, vindo a tornar-se a excedente do Senhor Jesus. Olha só que coisa interessante. Há uma mulher que era improvável, uma prostituta que ninguém dava nada, que era desprezada naquela sociedade, sabe, que vendia o seu corpo. Agora Deus o salva, Deus faz com que ela seja diferente, trabalha na vida daquela mulher, faz ela conhecida da palavra de Deus até hoje nos nossos dias. Esse é o nosso Deus que pode mudar o cativeiro das pessoas, tá? Né? E é bem interessante que ela também, apesar de todos esses feitos, era uma mulher estratégia, que tinha estratégia. Olha só que coisa interessante. Eu sei que Raabe mentiu, e você pode estar me questionando e dizendo: ah, Samuel, mas a Raabe mentiu, né? Isso não é correto. É verdade, não é correto. A mentira de Raabe foi um pecado originado da fraqueza de uma pessoa que não conhecia completamente o Senhor e a sua lei. Então, Deus ainda precisava trabalhar na vida dela, mas Deus conhece o coração. A longanimidade de Deus em relação a suportar os nossos muitos pecados é surpreendente. Então não julgue as pessoas. Diante do reino de Deus não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos nós estamos debaixo da graça e da proteção do Senhor Jesus Cristo. Raabe não era pior do que eu. Raabe não era melhor do que eu. Mas a graça de Deus também o alcançou, fazendo ela uma mulher diferente, né? Então, Raabe, apesar de ser uma heroína da fé, ela também era uma mulher de estratégias, que pagou um alto preço, né? Que mentiu, que estava sujeita a ser presa, a ser morta pelo rei da época, mas mesmo assim ela acreditava que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, né? E ela ajudou aquele povo, né? Então, gente, o Senhor não destrói, olha só, o Senhor não nos destrói por nossos erros, mas nos corrige com a sua palavra e abençoa-nos e diz: vai e não peques mais. O Senhor, ele não nos julga pelas nossas falhas, sabe? É bem interessante que se Deus fosse julgar pelos nossos pecados, nós todos já estaremos condenados. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que está dentro de mim, esse eu faço. A própria Bíblia também vai usar a expressão e vai dizer: não há o que temer a Deus, não há o que faça o bem. E a própria Bíblia vai dizer também que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E quando Deus Todo-Poderoso olha para mim e olha para você, ele não vê o Samuel, ele não vê você que está aí. Ele vê o sangue de Cristo estampado nas nossas vestes, porque Deus é santo e não pode contemplar pecado, né? Eu costumo dizer que não há nada que você faça para que Deus te ame mais, e não há nada que você faça para que Deus te ame menos. O amor de Deus
é incondicional. É bem verdade que todos nós temos as nossas responsabilidades no reino de Deus, de sermos pessoas melhores, e todo dia pedimos perdão pelos nossos pecados, tá? Mas o amor de Deus é bom, e a Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. É bem interessante que essa expressão misericórdia é a junção de duas palavras: misere e córdia. Miséria de miséria e córdia de coração, né? Como se Deus pegasse as nossas misérias, colocasse no seu coração. Isso ele fez na cruz do Calvário, morrendo por mim e por você, né? A mulher, é bem interessante, esta mulher, Raabe, que era prostituta meretriz, ela disse que daria um sinal quando o povo fosse atacar aquela cidade, Jericó. Ela colocaria um fio de escarlate vermelho, né, na porta da casa dela. E aí, quando o exército de Deus e quando o exército que estava com Josué na liderança invadisse Jericó e olhasse aquele fio de escarlate vermelho na porta, o exército não entraria naquela casa e não saquearia aquela porta. É bem verdade que esse fio de escarlate também ele foi usado no tempo de Moisés, nas 10 pragas, né? Quando as pragas vieram, invadiram lá o Egito lá, e a casa que estava com os umbrais lá, com o sangue do cordeiro passado, né? Não seria atingido pelo espírito que haveria e destruiria lá as pessoas e os habitantes daquela região, trazendo à tona e apontando lá para frente Jesus Cristo de Nazaré, que com seu sangue nos livraria da morte e da condenação eterna. Assim como na saída do Egito foi o sangue do cordeiro nos umbrais da porta que salvou os primogênitos da destruição do anjo da morte, 40 anos depois, Deus, olhando mais uma vez para a cena do Calvário, inspirou os jovens espias a usarem como símbolo na redenção da família de Raabe um fio vermelho. Então, este sangue poderoso, este sangue carmesim que pode todas as coisas, que nos limpa, né, de todo o pecado e que nos faz pessoas melhores todos os dias. E com um único sacrifício, Deus ali limpou todos os nossos pecados. Então, esta aula é basicamente os preparativos, né, para entrar, né, na cidade de Jericó. Eu quero expressar algo aqui, não sei quais são as barreiras que estão na tua vida, os Jericós que estão na tua vida. Mas de uma coisa eu sei: se Deus prometeu, Ele vai cumprir, e não há barreiras que Deus não possa quebrar, né? Deus é um Deus de estratégia, então muitas vezes nós precisamos ter estratégicas. Às vezes é o momento de a gente falar, mas às vezes é o momento de a gente ficar calado. Então quero expressar a minha gratidão a Deus, espero que vocês tenham gostado desta aula, de forma bem resumida, tá certo? Estou expressando para você que Deus ele pode usar as coisas improváveis, né, as coisas que não são, para confundir as que são. Então Josué é um tipo de Cristo também, assim como Moisés na teologia é um tipo de Cristo, porque conduziu o povo à terra de Canaã para conquistar ali e usufruir das bênçãos de Deus, né? E nós estamos caminhando aqui na terra, neste mundo, né, e para irmos à conquista da Canaã celestial, que é lá o nosso objetivo, tá certo? Então que Deus abençoe, vamos ter estratégias para que a gente consiga vencer e derrubar as barreiras da nossa vida, vamos ser estratégicos, tá certo? E sempre se alimentando na palavra de Deus, obedecendo às nossas lideranças, tá? Obedecendo ao líder e sempre comendo desse maná, que é o maná que foi dado às nossas vidas, para nos encher de paz, de alegria e de esperança. Que Deus os abençoe. No nome de Jesus eu quero deixar aqui meu agradecimento. Sou professor da Escola Bíblica Ganando Quitino Cunha, e que Deus possa abençoar. E eu te convido, depois que passar esta pandemia que está acontecendo, a se fazer presente na nossa Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe. Um abraço no nome de Jesus.